Alô, galerinha do canal BioOnline, tudo bem? Professor Marcos André, e a gente vai dar continuidade àquela revisão sobre ciclos biogeoquímicos. Numa aula anterior, nós falamos sobre o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Na aula de agora, nós vamos falar sobre o ciclo do gás carbônico, ou o ciclo do carbono, e o ciclo do oxigênio. Dá para nós trabalharmos ao mesmo tempo, mas antes de você trabalhar esses dois ciclos comigo, pessoal, eu peço um favor para você. Me siga nas redes sociais, inscreva-se no canal, dê um like. Quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas divulgarem, a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo. É importante para mim e é importante para vocês também que estão se preparando aí para o vestibular ou para fazer uma prova na sua escola. Tudo bem? Então, além do canal no YouTube, eu peço também para você me seguir lá no Instagram. Então, a gente vem também colocando algumas postagens sobre alguns assuntos da biologia e seria muito bacana compartilhar esse momento com vocês. Tudo bem? Então, dê seu like e vamos curtir agora a aula de ciclos biogeoquímicos, mais precisamente ciclo do carbono e ciclo do oxigênio. Vem comigo, pessoal. Quando a gente faz referência ao carbono, eu estou trabalhando com um elemento químico que ele, em termos quantitativos, só perde para a água, que é a substância encontrada em maior concentração, em maior quantidade nos seres vivos de uma forma geral. Inclusive, na plataforma a gente tem uma aula só sobre água, né? A galerinha que está aqui curtindo nosso canal no YouTube, fica atento, tá? A gente vai estar lançando aí uma plataforma, a BioOnline, brevemente, com aulas completas, exclusivas, tá? Alguns conteúdos gratuitos, mas um conteúdo muito bacana para que você se prepare, né, de uma maneira bem concisa, bem consistente, para arrebentar nas suas provas. Então, galerinha, olha só, o carbono faz parte dos famosos compostos orgânicos. Porém, quando você analisa o ciclo do carbono, a principal fonte do carbono na atmosfera, ele vai estar associado ao gás oxigênio, formando o dióxido de carbono, formando o gás carbônico. Entretanto, a concentração de gás carbônico na atmosfera é muito reduzida, é aproximadamente 0,05%, e ela já foi menor, né? Então, com o passar dos anos, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, inclusive, contribui para a intensificação do efeito estufa, para o aquecimento global. Agora, turma, acompanha aqui comigo, por favor. Existe um processo que é responsável pela remoção do dióxido de carbono na atmosfera, realizado pelos vegetais e realizado também pelas algas que vivem no ambiente aquático. E esse processo é a famosa fotossíntese. Cuidado com um detalhezinho que é importante, eu sempre gosto de frisar isso. Quando eu falo em fotossíntese, eu não falo que é a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Isso está errado, tá, pessoal? Quando a gente fala em fotossíntese, a gente pode inclusive colocar fórmula, né? Por que não? A gente pode dizer que é a reação do dióxido de carbono com água na presença de luz e na presença de clorofila e vai produzir glicose e liberar o gás oxigênio. Perceba que aqui é uma situação importante. O gás carbônico é um reagente do processo fotossintético, mas ele está associado à produção do carboidrato. Então, o principal produto da fotossíntese não é o gás oxigênio, é o carboidrato. Toma muito cuidado porque o gás oxigênio, inclusive, ele vem da água. Então, a molécula de água é quebrada numa etapa chamada de fotólise da água com a liberação de gás oxigênio. Tudo bem? Então, a fotossíntese é a remoção do gás carbônico sendo fixado na molécula de carboidrato, sendo fixado em um composto orgânico realizado por produtores, que no ambiente terrestre eu representei como sendo uma árvore e no ambiente aquático são as algas que fazem parte do fitoplâncton. Fechou a ideia, pessoal? Olha o que acontece. A fotossíntese é o processo que retira o dióxido de carbono, porém libera gás oxigênio, está liberando gás oxigênio para a atmosfera. Quais são os processos que liberam gás carbônico para a atmosfera? Vem comigo. Olha só, tanto o vegetal como o animal vão fazer o processo de respiração. O processo de respiração é a glicose reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Então, o processo de respiração libera dióxido de carbono, assim como também a decomposição, assim como também a combustão. Então, tanto decomposição, combustão e respiração liberam CO2. Agora, toma muito cuidado. A respiração aeróbica utiliza o gás oxigênio. A decomposição aeróbica utiliza o gás oxigênio.
A combustão utiliza o gás oxigênio. Percebam que basicamente um é o oposto do outro. Enquanto a fotossíntese remove gás carbônico e libera gás oxigênio para a atmosfera, respiração, combustão e decomposição utilizam o oxigênio e liberam CO2. Porém, como é que nós, animais, vamos obter o carbono? Nós vamos obter o carbono por meio da cadeia alimentar, através da alimentação. Como é que nós vamos obter o oxigênio? Presente aqui na atmosfera. Nós não precisamos de um outro ser vivo para obter o gás oxigênio, mas nós precisamos de um outro ser vivo para obter o elemento químico carbono, porque somos incapazes de fixar, incapazes de utilizar o CO2 porque não somos fotossintéticos. Embora haja um animal, a Elysia clorótica, que é um molusco, que é uma lesma, que tem a capacidade de fazer esse processo mediante a incorporação de um gene que ela adquiriu através de uma relação simbiótica com algumas algas fotossintetizantes e a partir daí consegue, de uma certa maneira, com uma forma excepcional, produzir matéria orgânica utilizando energia luminosa. Vem comigo, galerinha! Não esqueçam que esse processo de decomposição vai ser o responsável por formar os famosos combustíveis fósseis, que corresponde ao petróleo e o carvão. E não esqueçam também que esses combustíveis fósseis correspondem a uma fonte de energia não renovável. E isso é um problema. Por quê? Porque a combustão desses combustíveis libera uma alta concentração de dióxido de carbono para a atmosfera. E aí vem um detalhezinho importante. Como nós fizemos com o ciclo da água, nós vamos fazer agora. Quais são os problemas ambientais que relacionam o gás carbônico, por exemplo? Um deles, pessoal, está associado à intensificação do efeito estufa. Acompanha! Intensificação do efeito estufa. Significa dizer que o efeito estufa não é causado pelo homem, mas sim ele é um fenômeno natural. A atividade antrópica, a atividade humana, o que ela faz? Ela intensifica esse processo. A partir da combustão, a partir da queima dos combustíveis fósseis, há uma eliminação excessiva de CO2. Então, o aumento da concentração de gás carbônico é a causa da intensificação do efeito estufa. E não é só o gás carbônico, não. O CFC, o clorofluorcarbono, ou carboneto, como alguns autores falam, e o gás metano, que é justamente obtido pela degradação anaeróbica da matéria orgânica, muito associado a rebanhos bovinos, por exemplo, tudo bem? A estes animais ruminantes que são incapazes de digerir a celulose, então essa celulose é fermentada no seu estômago, eles acabam, pelas suas flatulências, liberando uma grande concentração de gás metano, que inclusive o metano retém raios infravermelhos numa quantidade maior que o próprio CO2. Mas por que o CO2 chama a atenção? Porque é liberado em maior quantidade, mas não é o que retém maior quantidade de radiação infravermelho. Radiação infravermelho. Os raios solares, eles incidem basicamente na forma de radiação ultravioleta e são refletidos na forma de raios infravermelhos, que são ondas de calor. Essa camada próxima à atmosfera, chamada de camada estufa, feita pelo CO2, pelo metano, pelo N2O, pelo vapor de água, pelo CFC, retém essa radiação infravermelho de tal maneira que o aumento da concentração de CO2 e aumenta a concentração de metano aumenta a retenção de raios infravermelhos, que por serem ondas de calor, elas vão aumentar a temperatura. E esse fenômeno, esse aumento da temperatura, é o que nós damos o nome de aquecimento global. Com o aquecimento global, que você percebe no dia a dia, que você percebe hoje em dia. Por isso que quando você assiste a vários documentários, a relação do aumento da temperatura com essas catástrofes ambientais, sempre há uma recorrência. Concorda comigo? Sempre há uma relação da maneira como nós humanos estamos lidando com o ambiente, com a emissão de gases poluentes, de gases estufa, com todas essas variações climáticas que nós estamos observando. Galerinha, olha só, aumento da temperatura, derretimento das calotas polares, aumento dos níveis oceânicos. Cuidado, o desmatamento, pessoal, o desmatamento ele define muita coisa, especialmente aqui no Brasil. Define por quê? Porque ao retirar a cobertura vegetal, eu reduzo a atividade fotossintética. Tudo bem? Ao retirar a cobertura vegetal, ao desmatar a floresta, olha uma consequência interessante, pessoal, acompanhe meu raciocínio, fixe aqui comigo. Ao derrubar a floresta, o inseto que estava ali na floresta não tem mais aonde morar. E onde ele vai morar? Na tua casa.
Nós chamamos isso de domiciliação do inseto vetor. Então, uma das consequências do desmatamento, além da contribuição para a intensificação do efeito estufa, pela menor fixação de dióxido de carbono atmosférico, destaca-se também a domiciliação do inseto vetor. Você fica mais exposto a esses insetos, o que aumenta o número de casos de doenças transmitidas pelos mesmos. Agora, galerinha, eu tenho causa, consequência, eu tenho uma solução. E qual é a intervenção? Aumentar as áreas verdes. Porque se eu aumento as áreas verdes, eu intensifico o processo de fotossíntese. Eu vou capturar gás carbônico para formar matéria orgânica. Mas é claro que você não vai pensar, beleza, Marcos, vai aumentar a quantidade de floresta e a concentração de gás carbônico vai chegar a zero. Se chegar a zero, você morre, bebê. Não pode acontecer isso. Mas aí precisa não mais o quê, pessoal? Aumentar. O grande problema é o aumento da concentração de dióxido de carbono. E aí, com o aumento das áreas verdes, eu consigo equilibrar. É isso que nós chamamos de sequestro biológico do carbono. É a transformação do carbono da atmosfera em matéria orgânica. Tudo bem, pessoal? Fechou a ideia? Vem aqui comigo. Cuidado, olha só. E se ocorrer o aumento da concentração de gás carbônico no ambiente aquático? Vamos analisar. Galerinha, se aumentar a concentração de gás carbônico, ele vai reagir com a água. Concorda comigo? E dessa reação forma o ácido carbônico. E o ácido carbônico, pessoal, corrigir aqui, ó, H2CO3, agora ficou mais bonitinho. E o ácido carbônico vai se dissociar, formando íons H+, e íons bicarbonato. Acompanhe o raciocínio. Quanto maior a concentração de CO2, maior vai ser a concentração de íons H+. E se aumenta a concentração de íons H+, menor será o pH. Ou seja, o ambiente aquático, onde aumenta a concentração de dióxido de carbono, ele vai ficar mais alcalino ou mais ácido? Ácido, perfeito! O aumento da acidez vai diminuir a biodiversidade. Então isso tem que ficar bem atento também. O aumento da temperatura da água diminui a capacidade de solução do CO2 e, consequentemente, reduz a atividade fotossintética, reduz a biodiversidade. Olha como esse gás ele é interessante. Por isso que é um dos mais cobrados em termos de impactos ambientais, de problemas ambientais. Um outro problema ambiental que nós vamos citar é a destruição da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio é consequência direta da liberação do CFC. Por quê? Porque o cloro, pessoal, do CFC, ao reagir com o ozônio, forma óxido de cloro e gás oxigênio. E qual é a função da camada de ozônio? É filtrar os raios ultravioleta, de tal maneira que, em função da destruição da camada de ozônio, aumenta a incidência de radiação ultravioleta, que é uma radiação de curto comprimento de onda, de elevada frequência e é muito fácil de ser absorvida. E quando absorvida de forma excessiva na sua pele, pode gerar mutações. Mutações estas que aumentaram de forma significativa o número de casos de câncer de pele. Por isso que é indicado que nós não venhamos a ficar muito expostos à radiação ultravioleta. Por isso que é fundamental que você, quando vá tomar o seu banho de sol, você passe o quê, pessoal? O protetor solar. Protetor solar. Temos que tomar muito cuidado e a utilização do protetor solar, quando você vai se expor de forma excessiva aos raios ultravioleta, é fundamental, né? Não esqueçam que os raios solares são benéficos, tá? Por favor, não esqueça da conversão da provitamina D em vitamina D. O grande problema é o excesso. Então, se eu ficar exposto a um período de tempo relativamente longo, é fundamental a utilização do protetor solar. Vem aqui comigo, galerinha. Ó, gás carbônico, glicose, correto? Aqui o que é que eu tenho? Gás carbônico sendo transformado em glicose vai ser a fotossíntese. A glicose está sendo consumida para liberar CO2. Aqui seria a respiração. Enquanto o número 1 é um organismo autotrófico, o número 2 vai ser autotrófico e heterotrófico. Fiquem atentos a essa ideia, porque os produtores também vão, obviamente, consumir, também vão degradar matéria orgânica para que eles possam produzir energia. Fechando o ciclo do carbono e do oxigênio. Retirada do CO2. Fotossíntese. Fotossíntese libera O2. Decomposição, combustão e respiração liberam CO2, porém consomem gás oxigênio. A forma como nós vamos obter o carbono por meio da cadeia alimentar. O aumento da concentração de dióxido de carbono na água aumenta a acidez, diminui o pH, reduz a biodiversidade.
A excessiva liberação de dióxido de carbono, metano, intensifica o efeito estufa com aumento da temperatura do planeta. Liberação excessiva de CFC agride a camada de ozônio, aumentando a incidência de radiação ultravioleta. Fiquem atentos agora que nós vamos trabalhar um dos principais ciclos, o ciclo do nitrogênio.